Amém. Tá conectado, já tá ligado. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, pessoal que vai ouvir depois pelo áudio, amém. Pro pessoal do Meet, pra Lourdes, pro Daniel, pra Duda, pra Muriá, Jéssica, Cláudia, pra Eliane, pra Daisy. Ah, tá baixa? Pera aí só um instante. Tá melhor agora? Agora melhorou o som? Minha voz tá mais alta, gente? Tá mais alta a minha voz ou tá a mesma coisa? Só um pouco? Peraí. Vou mudar o microfone. Às vezes é o fone de ouvido. Deixa eu ver. Ah, pra mim tá bom. Não, pera aí rapidinho, Michele. Deixa eu tentar outro fone de ouvido. Alguém falou que tá bom? Ah, Muriá, né? Foi você que falou? Amém. Amém. Amém, então, gente. Michele, melhorou pra você? Ela saiu, acho que ela saiu pra entrar de novo, né? Falou que ia sair e entrar de novo pra ver. Vou esperar um pouquinho, gente, ela voltar. Ela falou que sair e entrar pra ver se melhorava o som. Aí eu começo a dar a aula de hoje. Vou esperar só um pouquinho pra ela voltar. Amém. A paz do Senhor Jesus. Tem gente no Facebook, amém. No Instagram. Agora a gente vai começar, né, a falar sobre os salmos messiânicos. A gente vai começar a falar sobre os salmos messiânicos. A gente viu na última aula, Paz Maria Oliveira. A gente viu na última aula, né, que... Ah, Michele voltou. Tá melhor agora, Michele? Amém, amém. Que bom que deu certo. Amém. Então, gente, a gente vai agora começar a falar bastante sobre Jesus, né? A gente já vem falando, é claro, sobre Jesus, né? Mas agora começa a ser uma revelação mais clara, né? A gente começa a perceber que tá se falando sobre Jesus de uma forma mais clara. Fica muito óbvio, né? A gente lembra, né? A gente já vem falando isso desde Gênesis, desde sempre, que Jesus fala isso no Novo Testamento, que a Escritura inteira fala acerca dele. Tudo que está na Bíblia fala de Jesus. Tudo aponta para ele, né? Inclusive lá, Gênesis, né? O tabernáculo, Moisés, tudo aponta para ele, aponta para Jesus. Tudo fala de Jesus. E então, a gente viu na aula passada, nas últimas aulas, que Deus fez mais uma revelação pra gente, né? Deus contou mais uma coisa ali pra gente, que agora o Messias viria de Davi, né? Até então não se sabia de quem viria, sabia que ia vir de Judá, né? Da tribo de Judá, mas não se sabia de quem, de qual raiz ali de Judá que viria, né? E então Deus decidiu que viria de Davi, a gente falou sobre isso, né? E agora, né, Davi era um homem, gente, muito usado por Deus. A gente lembra, ele tinha a unção de Deus, né? Ele era guiado pelo Espírito Santo, né? E ele vai escrever salmos, gente, incríveis. Salmos proféticos, né? Salmos que falam sobre Cristo. E é um tempo distante, né? É Davi escrevendo. E a gente vai ver hoje 3 salmos que falam sobre Cristo, falam sobre a ira, né, no dia do juízo, fala sobre Cristo estar sentado à direita de Deus. A gente fala sobre tudo isso, fala sobre um que virá e esse será chamado Filho de Deus, né, e Deus concederá a esse tudo o que ele quiser, inclusive todas as nações se ele pedir, e ele vai poder governar a todos os povos, e que ele vai matar todos os inimigos, mas até que isso aconteça, Deus vai reservar um trono à sua direita, onde ele vai ficar sentado ali à direita de Deus. Gente, Davi fala sobre tudo isso. Uau! O salmo que a gente vai estudar é ainda mais impactante, assim, é emocionante. Quando eu estava estudando esse salmo, né, eu até me emocionei e chorei. O salmo de amanhã. Davi fala sobre o sofrimento de Cristo na cruz. Gente, Davi descreve de uma forma extraordinária o que realmente vai acontecer, sabe? Davi dá detalhes, né, de que as mãos vão ser perfuradas, os pés. Davi começa a escrever isso no salmo. E Davi também escreve que
as roupas vão ser sorteadas, né? Vão brigar pela roupa dele. Nossa, e Davi escreve tudo isso, gente. Davi começa a ter uma revelação, né? E ele escreve muitos salmos que falam sobre Cristo. Hoje a gente vai ver 3 desses, né? Então a gente vai ver sobre esses 3, que ele será o rei para sempre, para todo sempre, e começa a dar detalhes, né? Porque a gente lembra, foi o que eu falei na aula passada, a Bíblia é uma constante revelação, né? É muito difícil você ler só o Novo Testamento. Quando você lê só o Novo Testamento, você já tem uma revelação completa, né? Porque Cristo é a revelação completa. Mas você não entende a base. Você não entende, mas pra que eu preciso de Cristo, né? Você tá lendo o Novo Testamento, você não tá entendendo a base, né? Então você precisa ler também o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é a fundamentação, é o que explica por que nós precisamos de Cristo, né? Então, do que Cristo está me livrando? É o Antigo Testamento que explica isso, não é o Novo, né? O Novo Testamento é a revelação completa, mas e a base, né? É o Antigo Testamento. Então, a gente tem que ler completamente pra gente entender, né? E a cada passo que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai tendo uma revelação. E Deus vem ensinando mais pra gente, né? Então a gente lembra, por exemplo, a revelação que a gente tem de Cristo em Gênesis é diferente da revelação que a gente vai ter agora. Nossa, a revelação de Cristo que há aqui nesses Salmos de Davi, né? É extraordinária. A revelação que há, né? Então, a gente começa a entender agora quem é Messias, né? Porque até então, Deus vai entregando a revelação aos poucos, né? Foi como foi com a promessa com Abraão. Deus vai prometendo aos pouquinhos, vai falando uma coisa, depois vai falando mais detalhes da promessa, né? E é assim com o Messias. Deus fala que vai vir um Messias, mas para que ele vai vir? E Deus começa soltando aos pouquinhos o que ele vai fazer, para que ele vem, né? Qual que é o poder dele, qual que é a habilidade dele, né? O que vai acontecer. E Deus vai soltando aos pouquinhos esses detalhes. E nesses salmos a gente vai percebendo também esses detalhes, tá? É extraordinário, é muito legal, tá? O salmo de amanhã é incrível quando a gente for estudar, gente. Eu me emocionei e eu acho que eu vou me emocionar dando a aula de amanhã. É impossível não me emocionar dando a aula de amanhã, porque vai falar sobre a cruz, né? Vai falar sobre as feridas nas mãos, nos pés, vai falar sobre o sofrimento dele naquela cruz. Tem até aquela fala onde ele fala, Deus, porque o Senhor me abandonou. É muito emocionante, né? Muito emocionante. A gente vai falar sobre esse salmo amanhã, que foi escrito por Davi, gente. Davi. Então agora a gente começa a ter um entendimento maior sobre Jesus, né? Uma revelação maior, amém. Antes de começar a aula de hoje, gente, eu quero falar sobre uma coisa, que eu não ia falar nada, eu já comecei a aula, mas o Espírito Santo tá mexendo comigo para eu falar. A gente tá vivendo um momento no mundo de fast food, né? É um momento no mundo onde tudo tem que ser muito rápido, né? Então, a gente pega o WhatsApp e acelera a voz da pessoa em 2 vezes, né? Se tivesse mais, acelerava até em mais, né? Você vai assistir um vídeo no YouTube em algum lugar, você põe lá aceleração, né? Então, a gente tá ficando sem paciência e a gente quer tudo rápido. Qual é o problema disso? Que isso também tá no meio evangélico. A gente quer pregação rápida. A pessoa, ela não quer conhecer a palavra inteira. Ela quer o resumo da palavra. E isso não é bom. Isso não é bom. Porque eu quero chegar... Eu já fui assim, gente. Eu não tô falando aqui com hipocrisia, não. Eu já fui desse jeito, sabe? Eu já quis muito... Houve um tempo na minha vida que eu quis muito saber o que a Bíblia dizia. Eu queria muito entender direito, sabe? Porque eu queria chegar e falar com base, né? Alguém vinha me falar alguma coisa, eu ficava que nem uma boba. Eu não sabia o que a pessoa tava falando. Não podia debater, não podia fazer nada. Porque eu não conhecia, né? E eu queria conhecer, eu queria saber. Mas eu não queria ler. Eu não queria ler a Bíblia, né? Então eu não tinha paciência. E eu queria mastigado. Então eu chegava nos lugares, eu queria que a pessoa me resumisse em 10 minutos, né? Eu queria que a pessoa começasse a resumir para mim um capítulo da Bíblia em 5 minutos. Aí eu queria isso, né? Mas qual é o problema disso, gente? O problema disso é que a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus que é poderosa. É a palavra de Deus que nos convence, né? É a palavra de Deus que nos transforma. É a palavra de Deus que nos santifica. A Bíblia diz que havia a palavra de Deus, né, no início, e ela produzia todos os seus efeitos.
Então, em um determinado momento da história, a palavra se fez carne. A própria palavra virou carne. Jesus. Jesus era a palavra. Jesus era o verbo. Então, Deus falava. Quem era o que fazia? O que Deus falava era Jesus. Quem foi que entrou com o povo em Canaã? Foi Jesus. Jesus era a nuvem. Jesus era o fogo, né? Jesus foi aquele guerreiro que chegou até Josué quando foi para derrubar as muralhas de Jericó. Então, Jesus era aquele que agia. Deus dava a palavra, mas Jesus era a própria palavra em execução, né? Por isso que João fala... a palavra se fez carne, né? O verbo se fez carne. Então, Jesus veio, ele é a própria palavra, a palavra encarnou, a palavra virou uma pessoa, Jesus. E para você conhecer Jesus, você tem que conhecer a palavra, porque ele é a palavra. Ele é a palavra encarnada, né? Ele virou a palavra, ele veio encarnada a palavra. E para você conhecer ele, você tem que conhecer a palavra. E a palavra, gente, ela é muito completa. Eu não posso resumir um capítulo em 5 minutos. Não dá, não tem condições, né? Vai faltar algo, né? E qual é a melhor forma de eu conhecer a palavra? Não é por meio de ninguém falando, sabe? Se eu tenho essa capacidade, essa possibilidade, eu tenho que pegar a palavra e eu tenho que ler, tá? Não é errado, assim, o que a gente faz aqui é bom, né? Alguém te ajudar a entender. Mas o ideal é você estar com sua Bíblia junto acompanhando, né? E hoje tem se vivido um tempo que as pessoas não têm paciência disso, né? Então, igual, por exemplo, minhas aulas demoram 1 hora, né? Porque eu leio versículo por versículo, né? Então, a pessoa fica comigo acompanhando na Bíblia dela e vai lendo versículo por versículo. E a pessoa tá fazendo o quê? Ela tá lendo a palavra, né? Ela não tá só me escutando, ela não tá sendo obrigada a acreditar no que eu digo, mas ela tá conferindo na palavra. E isso é o correto, né? Havia um tipo de crente no Novo Testamento que eles eram assim. E Paulo diz, né? Os apóstolos dizem para nós sermos assim. Quando Pedro ia pregar, quando Paulo ia pregar, eles não ficavam parados e engolindo tudo que Pedro falava. Olha, era Paulo e Pedro, hein? Eles não ficavam sentados ouvindo tudo, engolindo tudo. Eles iam conferir na escritura tudo que Paulo falava. Eles iam conferir na escritura tudo que Pedro falava, né? E a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso. Essa é a única forma que nós temos de combater a falsa doutrina, né? Então, eu não conhecer a verdade, eu não conhecer o que está escrito, né? Me obriga a acreditar em tudo que dizem. E isso, os crentes de Bereia. E me obriga a acreditar em tudo que dizem. E isso é muito ruim. É muito ruim. Então a gente tem que, não tem outra forma, não tem outro caminho, sabe? Eu sei que às vezes dá preguiça, né? Eu também já tive preguiça, às vezes dá, né? Mas a gente pode fazer igual essa forma que a gente faz aqui, eu acho que é menos cansativo do que a pessoa ler sozinha, né? Assiste a aula comigo e vai lendo comigo, né? Você tá lendo desse jeito, você tá lendo, né? Então é o ideal, você tá ali assistindo a aula, conferindo o que eu tô falando, porque eu sempre menciono o versículo, tudo, né? Então é o ideal. É isso que eu ia falar, porque eu vejo muita gente, né, que é sem paciência, a pessoa que é rápido, né, uma vez já me falaram isso, reclamaram da minha aula, que demora muito tempo, falaram pra eu encurtar minhas aulas e não sei o quê, e, gente, na Bíblia diz que Paulo pregava por mais de 6 horas, a pregação de Paulo era mais de 6 horas, e ninguém reclamava. A Bíblia diz que era tão tarde, e tinha uma pessoa que estava com tanto sono, e ele não queria ir para casa dormir, porque ele não queria perder nada da palavra. E Paulo já estava mais de 6 horas falando. E ele não queria perder nada da palavra. Então ele não quis ir para casa dele dormir. E ele foi tentar ficar na janela, creio eu, para tomar um vento, tentar acordar, alguma coisa assim. Mas ele estava com tanto sono que ele caiu e morreu. Então, gente, sabe? Aí a gente hoje quer 10 minutos de pregação, né? Paulo pregava por mais de 6 horas. Então é isso que eu queria falar hoje, sabe? Porque a virtude do crente é a paciência. Gente, se um crente não tem paciência, meu Deus, tem que buscar o Espírito Santo, porque um dos frutos, dos detalhes ali do fruto é esse, tem que ter paciência, pelo amor de Deus, né? Então é isso, gente, que eu ia falar hoje. Isso, inclusive, tá afetando até
a parte de casamento. Um dia eu vou falar sobre isso. Mas assim, eu queria falar sobre isso também. Não tem tanto a ver, mas me veio na mente para falar sobre isso, tá? Antes de eu falar sobre essa parte agora da paciência, me veio para falar sobre isso. Às vezes a gente assiste TV, né? Hoje eu tava assistindo TV e tava passando uma novela. E na novela tava passando aquele momento, sabe aquele momento que o coração bate forte, assim, de um casal, né? De um casal. E tinha uma menina, ela encontrou o rapaz, coração batendo forte e tal, né? E a gente colocou na nossa mente, quando a gente começa a assistir muito essas coisas, né? A gente começa a colocar na nossa mente que pra ser amor tem que ter isso, né? Então eu coloquei na minha mente que eu sempre que for ver meu marido, meu coração tem que bater forte, tem que saltar, né? Eu tenho que sentir aquele calafrio, né? Aquele arrepio. E isso é mentira, né? E a pessoa não tem esse discernimento e isso acaba casamentos, né? Porque a pessoa não tem esse discernimento e a pessoa vai ficar buscando isso. Ela quer buscar aquele friozinho na barriga, aquele coração palpitando, né? E ela não vai sentir isso todo dia. Gente, tem momentos que a gente sente, mesmo casados, né? Mas não é todo dia, não é toda hora, né? E a pessoa, então, se desilude e acha que tem que sentir isso a todo instante com o marido, com a mulher, né? E não sente. E o que que acontece? Essa emoção é uma emoção normalmente que dá no início, né? Quando você tá se conhecendo, é o novo, né? É a emoção do novo, né? É a mesma coisa que você sair e fazer algo novo na sua vida. Eu vou lá pular de asa delta, né? Meu coração vai disparar, é uma emoção de novo, né? Do novo, né? E aí muita gente, né? Vem com esse pensamento, né? Se ilude, vem com esse pensamento e o que acontece? Isso acaba casamentos, que a pessoa vai buscar o novo. O problema é que com o outro que antes era novo já não vai ser mais, porque vai passando o tempo, aquilo já não é mais novo, né? E essa pessoa sempre vai estar à busca de algo e nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir, porque nunca vai ser eternamente assim. Nunca, gente, nunca. Tem outros aspectos que a gente poderia falar da vida do casamento também, sexo, tudo, sabe? Que são coisas que infelizmente não é falado. E é tão importante, eu acho que devia ser pregado isso nos templos religiosos, sabia? Tem muito casamento que acaba, gente, por causa disso, né? Essa falta de entendimento da pessoa, né? Que amor, ele é companheirismo, é claro que tem sexo, é claro que tem relação sexual, tudo, mas não é só isso, não é só a tremedeira, não é só o coração, não, né? É muito mais do que isso, né? E não é falado. Tá bom? Então, gente, amém. Eliane, eu vou pedir para você, por favor, colocar seu microfone no mudo. Amém, obrigada. Então, gente, é isso. Eu falei bastante, já falei demais, já deu meia hora eu falando aqui. Então, amém, vou dar início à aula de hoje, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre 3 salmos que falam sobre Jesus. A gente vai continuar falando sobre Jesus. Eu amo falar sobre Jesus, uau. Amanhã a gente vai falar mais ainda sobre Jesus, amém. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre Jesus estar sentado à direita de Deus. E a gente vai começar a entender os detalhes. Por que Jesus está sentado à direita de Deus? Por quê? Né? E esse salmo explica isso pra gente. Por que Jesus está sentado à direita de Deus? E é extraordinário. São 3 salmos que a gente vai falar hoje, tá? Então, amém, gente. Eu vou orar agora e a gente lembra qual momento histórico que a gente tá vivendo aqui. Então, a gente começa o estudo, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém. Vem falar conosco, Pai. Se revela para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. A gente lembra qual é o momento histórico que a gente está vivendo, tá? O primeiro salmo que a gente vai estudar é o Salmo 16. Qual é o momento histórico que a gente está vivendo aqui? Davi agora tem paz, né? Ele é rei de Israel. Tá tendo um tempo de paz em Israel, não tá tendo mais guerra, nada, né? E Davi tá conseguindo ficar tranquilo no palácio dele, né? E o palácio dele é um palácio de cedro. A gente lembra, né, que o rei de Tirão foi e mandou todas as coisas para construir o palácio de Davi. Então Davi já tá ali na cidade de Davi com o palácio dele erguido de madeira, né? Numa casa confortável. E então Davi sentiu no coração dele que não era justo. Ele falou: não é justo eu tá aqui em um palácio de madeira, né? Confortável, bem, e a Arca da Aliança está em uma tenda, tá sendo coberta por cortina,
né? E eu aqui com essas paredes de madeira e a arca com paredes de cortina. Isso não é justo, né? Então, Davi mandou chamar Natã. A gente lembra, né? E Davi falou para Natã: Natã, ó, eu tô achando aí que não é justo, né? Eu ficar vivendo aqui nesse palácio de madeira, de cedro, a melhor madeira que tinha na época. E Deus ali, a arca da aliança, ficar numas paredes de cortina. Não é justo isso. E Natã, sem consultar a Deus, a gente lembra, Natã foi e falou: parecia bom, né? O que Davi quer fazer não é ruim. Parece que é bom, não é nada contra Deus, não tem nenhum problema. Faz, Davi. Faz tudo que o seu coração mandar, Davi, né? Mas havia um grande problema. Deus não havia mandado fazer isso, né? E Deus chega para Natã e fala: Natã, eu não mandei você falar isso para Davi. Eu não mandei você falar para Davi fazer tudo que tiver no coração dele. Não é essa a minha vontade. Esse não é o chamado de Davi. Não é essa a minha vontade para Davi. Não é que Davi construiu uma casa para mim. Não é isso que eu tenho preparado para Davi, né? E a gente falou sobre isso. Há um problema muito grande aqui, né? Porque Natã vai e faz, né? Parece bom, não é ruim, né? Parece bom. A gente até conversou sobre isso na época, né? A gente é assim às vezes também, né? A gente às vezes quer fazer algo para Deus que não é ruim, é algo bom, mas não é pra gente. Né? Não é o que Deus quer que a gente faça, é para outra pessoa fazer, não é para mim, né? Eu até dei um exemplo, né, meu, né, que teve um tempo que eu tava já nesse projeto aqui e eu decidi arrumar um compromisso num lugar aqui perto, né, num templo religioso aqui perto, e eu fiquei muito sobrecarregada. Imagina, esse trabalho que já é tão carregado, né, já tem tanta coisa, e não deu certo, porque era algo bom, é bom, não era ruim. Eu tava fazendo evangelismo, não era ruim, era bom, mas não era para mim. Não era para mim, né? E é o que aconteceu com Davi, não era para Davi. Então a gente lembra que Natã vai e fala para Davi o que Deus mandou falar. E Deus se agradou dessa ideia de Davi, né? Apesar de Deus dar uma reprimenda, né, para Davi, porque Deus fala: desde quando eu tirei vocês do Egito, eu pedi para alguém montar alguma casa de madeira para mim, Davi. Eu pedi para Moisés montar, para Josué, para o juiz, pedi para Samuel, né? E você quer me montar uma casa. Você acha que passou despercebido por esses todos, porque, né? Não, eu nunca pedi isso. Não é o que me importa, né? E isso não era importante para Deus, né? E Deus ainda falou para Davi: não, eu vou levantar um. Vai haver um no tempo certo que eu vou levantar. E esse sim vai erguer o meu templo. E esse sim vai ser rei para sempre, né? O reino sempre vai ser dele. E agora, Davi, ele vai vir de você, né? Deus se agradou tanto ali da boa vontade de Davi que Deus prometeu que ia vir de Davi. De quem Deus estava falando? Do Messias, né? Quem é que vai ficar sentado no trono para sempre? É Messias, né? Não é Salomão. Salomão morreu, não está sentado no trono, né? Mas Jesus sim, e eternamente. E Deus falava de Jesus, né? Deus falava de Jesus. E qual é o templo que realmente Deus queria erguer, né? Não é o templo de Salomão. Não era esse templo. É o verdadeiro templo que somos nós, que foi erguido por Jesus, né? Então a gente falou sobre isso bastante, eu expliquei sobre isso, da gente ser o templo verdadeiro, né? Então agora a gente tá nesse momento da história, onde Davi sabe que o Messias virá dele, né? Então o Messias vai vir da descendência de Davi. Então agora a gente começa a observar um movimento de salmos messiânicos de Davi, né? Davi, ele foi ungido por Deus, né? Ele tinha o Espírito Santo ali guiando ele, né? A gente já falou sobre isso, como era o Espírito Santo antes de Cristo, né? Ele ficava fora da pessoa, não é dentro igual hoje. Mas ele ficava guiando ali a Davi. E por meio desse espírito profético, né? Ele começou a escrever muitos salmos, gente, sobre Cristo. E são salmos de coisas que ele não tinha como saber, não tinha consciência disso. E são salmos incríveis que apontam para coisas que vão acontecer, que aconteceram, incríveis, né? E são revelações, né? Revelações assim que só o Espírito Santo que dá, né? E é isso. Então agora, nesses 3 capítulos, Davi começa a falar sobre um que será levantado por Deus,
e que Deus vai separar, escolher ele como filho, ele vai se tornar filho de Deus, né? E Deus vai dar para ele tudo o que ele quiser. Se ele quiser todas as nações, Deus vai dar tudo o que ele quiser. E Deus vai fazer com que todos os inimigos dele sejam despedaçados, sejam destruídos. Ele vai pisar em todos os inimigos. Deus vai colocar debaixo dos pés dele todos os inimigos dele. E nesses salmos, Davi fala: mas até que isso aconteça, né? Até que seja o momento certo, onde os seus inimigos estarão debaixo dos seus pés, até que isso aconteça, você ficará sentado à direita de Deus, esperando esse momento chegar, saboreando ao lado de Deus, né? Até que esse momento chegue. E quando esse momento chegar, você vai vir com ira, você vai vir com uma vara de ferro. A gente vai ver que fala aqui até sobre... A gente vai ver que Apocalipse fala sobre isso. Se remete a esses salmos que a gente vai estudar hoje. E então, Davi fala, ó, quando chegar esse momento, você virá para julgar todas as nações, né? E todas as nações vão estar debaixo da tua vara, todos. Até quem não acreditava em você, todo mundo. Até quem te rejeitou vai estar debaixo da tua vara. E então você vai ter uma vara de ferro, né? Em Apocalipse repete isso. Então agora a gente vai começar a ver uma revelação muito grande sobre quem é Cristo e o poder que ele iria ter. Então, gente, uau! Davi começa a escrever esse salmo. Cristo ainda não estava ali, Jesus ainda não havia encarnado, né? Então, agora Davi começa a escrever esses salmos e começa a fazer uma revelação do poder desse Messias. Qual é o poder que Deus dará para esse Messias? E é isso. Então diz assim, gente, a gente vai para o Salmo 16 agora, tá bom? Salmo 16, no versículo 1, diz assim, né? Guarda-me, ó Deus, porque eu confio em ti. Versículo 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Tem algumas bíblias que tá escrito nesse versículo 2, bondade, né? Minha bondade não chega a ti, alguma coisa assim. Só que no hebraico não é bondade, no hebraico não é nesse sentido. No hebraico é no sentido realmente, né, de bem. Aqui no versículo 2, o salmista realmente está querendo dizer que ele não possui bem nenhum além de Deus. Deus é a herança dele, Deus é a propriedade dele, ele não possui bem nenhum, só Deus é o bem que ele tem, né? Isso. Aí no versículo 3 continua: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Aqui, quando ele fala nos quais tenho todo o meu prazer, em qual sentido? Prazer de companhia, prazer de estar junto, né? Prazer de ter por perto, né? Então aqui o que ele está dizendo? Somente os santos devem ser admirados. Somente os santos devem ser seguidos, né? Isso é muito importante, né? Somente os santos devem ser vistos, seguidos, né? Tidos como exemplo. Isso é muito importante para hoje, né? Porque a gente vive um momento hoje da história onde tem muitos influenciadores, né? A pessoa fala, eu sou influenciador. Tem muitos influenciadores hoje em dia, né? E é isso que Davi tá falando aqui. Quem me influencia, né? Quem pode me influenciar são os santos. Eu não sou influenciável por qualquer pessoa, né? Então isso vale muito pra gente hoje, né? Quem é que tem influenciado a gente, né? Porque hoje tem muitos influenciadores aí na internet, né? Pelo mundo, né? Tem pessoas que têm seus ídolos, né? E o que essas pessoas estão fazendo, né? Que influência que elas têm sobre você? O que elas estão fazendo que você a tem como um ídolo? Que você a tem como uma influência sua, né? Então, é esse cuidado que Davi tem. Davi, então, diz que só merece ser admirado quem é santo. Aqueles que seguem a Deus, né? Eu vou falar agora numa linguagem mais normal, porque a verdade é que ninguém é santo em si mesmo, né? O Espírito Santo é quem nos santifica, né? É Deus que traz a santificação. A gente já viu isso em Levítico. Mas aqui Davi está querendo dizer os que são fiéis a Deus, né? Os que andam com Deus. Esses sim são admiráveis. Esses sim eu olho e ele me influencia. Não, eu quero ser como essa pessoa, né? Ele é uma influência para mim. É isso. Aí no versículo 4, Davi continua.
A verdade, né? Ele vai fazer um contraponto agora. No versículo 3, ele falou que são admiráveis os fiéis a Deus, né? Os fiéis a Deus devem influenciar as pessoas devem ser influenciadas por essas pessoas, pelos fiéis a Deus, né? E no versículo 4 ele vai fazer um contraponto. Enquanto que, na verdade, os que não são fiéis a Deus, né? Os que não andam com Deus, seguem outros deuses aí, cometem pecado, etc., eles, a única coisa que eles fazem é acumular dor para eles mesmos. Né? Aqui diz no versículo 4: muitas serão as dores daqueles que trocam o Senhor por outros deuses, e eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Então aqui Davi está dizendo, e essas pessoas que decidem não ser fiéis a Deus, eles não percebem, mas eles estão acumulando dores, né? Eles estão somente conseguindo mais dores para eles, né? E é verdade isso, né? No tempo que eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né? Eu sofria muito mais, gente. E eu vou te dizer que eu tinha menos problema, tá? Hoje eu tenho mais problema, vou ser sincera. Hoje que eu tô convertida, hoje que eu prego a palavra de Deus, eu tenho mais desafios na minha vida. Tenho mais problema para lutar contra, né? Hoje eu tenho mais problemas. Mas eu não tenho tantas dores, né? Antes eu tinha menos problemas. Mas eu tinha muitas dores. E sem ter muitos problemas, mas eu tinha muitas dores, gente, muitas dores. Era uma dor assim na alma, né? Era uma tristeza profunda, né? É você se vitimizar de tudo, né? É você sentir um vazio, um buraco, né? E aquilo nunca se preenche, né? E eu era assim, eu sentia isso, né? E eu não tinha, gente, eu paro para pensar, hoje eu não tinha problema. Hoje eu tenho problema, mas naquele tempo eu não tinha problema, né? Então, eu me converti, comecei a andar com Deus, então começaram a aparecer um monte de problema, né, para testar a nossa fé. Começou a aparecer um monte de problema, mas eu te digo, mesmo com esse monte de problema, eu sinto menos dor do que antes. E olha que eu te falo, eu perdi 4 filhos, passei por muita coisa, perdi todos os meus movimentos, cheguei a ficar 1 ano e pouco no oxigênio, tudo isso depois da conversão, tive muita luta. Mas eu te digo que eu não sofri tanto, eu não senti tanta dor como antes. Nossa, era um sofrimento, já parecia uma novela mexicana. Era um sofrimento tremendo e não era para tanto, né? E é realmente isso, né? É realmente isso. É o que a palavra de Deus diz. Com Cristo, com Deus, nosso fardo é leve, né? E sem Ele é pesado. É isso que Davi está dizendo aqui. Muitas são as dores daqueles que decidem não seguir a Deus. As dores são muitas e é verdade. E aqui Davi fala, eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Aqui está dizendo, eu não vou ter parte com esse povo. Não. Eu não vou lá com eles participar do sacrifício deles. Aqui ele fala numa linguagem da época, né? Era muito comum sacrifícios de sangue, né? Esses deuses, eles requeriam muito sacrifícios de sangue. Então, eles matavam crianças, eles se cortavam. A gente vai ver isso mais pra frente. Tem um ritual com o profeta que vai acontecer isso. Eles começam a se cortar, jogar sangue, assim, sabe? No altar deles mesmo. E isso para eles era o sacrifício. O sangue deles, um sangue impuro, né? Um sangue que não lava nada. O sangue que lava é o de Cristo, né? O sangue é impuro, o sangue não vai lavar ninguém, não vai lavar nada. E eles começavam a fazer isso, né? Se cortar ali, jogar nos altares o sangue deles, matar crianças ali no altar, né? E Davi fala, eu não vou participar desses sacrifícios. Eu não tenho parte com isso, não vou fazer parte disso. Que nem a Bíblia diz, né? Se você se senta à roda com os escarnecedores, você é um também. Né? Ainda que você não abra a boca, você tá sentado lá, você tá vendo, tá participando, você tá ali junto, né? É nesse sentido. E aqui ele fala, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios, eu sequer vou pronunciar o nome desses deuses. Não vou. Né? Me lembrar algo que aconteceu na minha vida, gente. Vou contar algo pessoal. Teve um dia que eu tava na casa da minha irmã, e meu afilhado, ele ele estuda, ele é pequenininho, tem 7 anos, ele estuda numa escola católica, e eu
já vinha pregando para minha família, tudo, né? A primeira vez que eu comecei a explicar sobre a Bíblia foi para minha família, foi nesse projeto. Quando eu tive ruim no oxigênio, que eu tava desenganada, que os médicos acharam que eu ia bater as botas mesmo, minha família decidiu começar a ler a Bíblia, né? E quando eu saí do hospital e voltei para casa no cilindro, a minha irmã começou a pedir para eu e lendo e explicando para eles. E foi aí que começou isso, sabe? Eu comecei a perceber que eu tinha esse dom, né? Foi nesse momento. E eu explicava no início com cilindro. E eu consegui explicar bastante para eles tudo, né? E então, meu afilhado, ele estuda numa escola católica. E tem uma semana, tem um momento ali onde tem uma santa que fica rodando de casa em casa. Uma coisa assim. E eu fui lá para casa da minha irmã, fui passar o dia lá com ela e ela recebeu essa santa na casa dela. Aí daqui a pouco ela senta com o filho dela na mesa e minha mãe junto também, sentada na mesa. E ela pega um papelzinho, tinha um papelzinho que era uma oração para essa santa. E ela falou que ia ler aquela oração. Eu falei, então eu vou lá para fora. Não ia participar daquilo, falei, eu vou lá fora. Aí quando eu fui lá fora, o meu afilhado falou, vem madrinha, você não vai participar? Eu falei, eu não vou, meu amor. Aí a minha mãe falou assim, não é a religião dela. Aí a minha irmã falou, mas também não é a nossa. Aí eu fui e questionei, se não é a sua religião também, por que você vai ler? Né? Por que você está lendo, se não é a sua religião também? Né? Falou que não é a dela também, então por que ela tá fazendo aquilo, né? E ela foi e leu mesmo assim. Aí eu fui ainda e dei um exemplo. Falei pra ela, me diz uma coisa. Se tivessem enviado uma imagem de Exu e uma oração, uma imagem da Pombagira e uma oração, você ia ler? Ela falou, não, Deus me livre. Falei, então, sabe? Mas eu saí. Eu não participei daquilo. Eu falei, não, eu não vou. Eu não posso obrigar ela a nada. Eu não posso obrigar ela a não fazer, né? Eu não vou lá e quebrar a santa lá deles, né? Eu falei, eu não vou participar disso. Eu saí, né? Mas, gente, é bem nesse nível, né? A gente não pode participar desse tipo de coisa, né? Porque tá consentindo com aquilo. E é isso que deve estar dizendo. Eu não vou fazer parte desses sacrifícios aí bizarros. Eu não vou fazer parte dessas orações aí. Eu não vou fazer parte disso. Mas a gente tem que ter também uma equidade. A gente tem que ter também uma sabedoria, né? Porque senão a pessoa fica muito bitolada. E a pessoa começa a tratar a outra de outra religião como se fosse contagiar. Né? Como se fosse alguém que tem uma doença contagiosa. E não é assim, não é isso que a palavra de Deus diz, né? A gente não pode participar dos cultos de adoração daqueles deuses deles, né? Então, naquele momento que elas iam começar a orar ali, eu saí. Mas, gente, eu entrei na casa, eu tava lá na casa e a santa tava lá no canto dela. Eu tava na casa, andando, brincando com meu afilhado, tudo. Sabe? A gente tem que ter muito cuidado, porque senão fica um habitolamento, né? E a pessoa acha que não pode nem chegar perto do outro porque vai ser contagiada. Eu vou pegar uma doença, né? A gente tem que entender que nada é mais poderoso do que o nosso Deus, né? Então a gente não tem que ter esse medo, sabe? Tem lugares que eu vou, gente. Meu pai, ele é do Candomblé. E ele continua sendo do Candomblé. E tem lugares que eu vou e eu converso com a pessoa, falo com a pessoa, eu fico só olhando, eu falo, meu, se baixar um demônio aqui, se fizer alguma coisa, eu expulso, né? Eu fico assim, gente, mas assim, eu não vou mexer, eu tô na minha, entende? Tem casas que eu vou, que são casas, assim, né, de parente, né? Casa que eu vou, que, por exemplo, casa de espírita, né? Casa de candomblé. E eu entro na casa, gente, eu sento, converso com a pessoa, sabe? Eu não vou sair de lá com um demônio. Não, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, gente. Ele não vai mexer comigo, eu vou ficar lá na minha, entende? Mas, assim, se baixar, se ele fizer alguma coisa, aí sim, né? Pelo poder que me é dado, né? No nome de Jesus, eu expulso ele, né? Mas até então, não. Tem uma passagem muito clara que fala sobre isso,
que é sobre Paulo. Quando Paulo estava seguindo o caminho dele, né, tinha uma mulher endemoniada e ela ficava falando todo dia. E Paulo nunca expulsou aquele demônio. E ela ficava falando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Até que ela perturbou ele. Aí quando ela perturbou ele, ele falou, não, vou expulsar. Aí ele expulsou o demônio, né? Então, gente, não tem problema. A gente pode ter contato, sabe? Às vezes fica uma coisa tão rigorosa, assim, tão, né? Que a pessoa acha que não pode nem entrar na casa do outro, né? Aí vira uma briga em família. Eu vou dar um exemplo muito legal. Tem uma pessoa na minha família que ela é espírita. E eu entro na casa dela, converso com ela, né, tudo. Mas eu não tenho tanta essa oportunidade de pregar, né? E olha que eu conheço ela há uns 10 anos. E não tenho tanta oportunidade de pregar. Às vezes ela até me fala alguma coisa ou outra da religião dela, eu não dou sustentação, entendeu? Ela deixa ela falar, eu não vou ficar debatendo também, porque não sou eu que convenço, quem convence é a palavra de Deus, né? O Espírito Santo, não sou eu. Então eu não falo nada. Mas sempre que é possível, eu prego, né? E teve uma vez que eu consegui pregar, gente, acho que meia hora pra mais. Pra ela, sério, eu preguei. Nossa, foi muito legal. E ela tava totalmente rendida. E ela falava, mas como que... E ficava fazendo pergunta pra mim. E eu pregando. E então, gente, depois disso, eu fui dar um culto. Eu tinha alugado um salão, né, pra eu dar um culto. Eu fui dar um culto. Gente, ela foi. Ela foi nesse culto. E nesse culto, ela se levantou e falou, Bruna, eu quero aceitar Jesus. Aí, gente, ela aceitou Jesus e depois ela falou, Bruna, eu tô me sentindo muito bem. Nossa, eu não sei nem te explicar, é algo muito extraordinário que eu tô sentindo, né? Então, gente, sabe, como foi que ela veio? Porque eu não a rejeitei, gente, sabe? Imagina se eu tivesse esse bitolamento, né? Eu não vou na casa dela porque ela é espírita. Eu não vou na casa dela. Gente, pelo amor de Deus, maior é o que conosco está, né? Então eu ia na casa dela e sempre que era possível pregar. Surgiu uma oportunidadezinha, pregava. Às vezes ela falava alguma coisinha da religião dela, falava, opa, é um gancho, eu vou falar da minha. E começava, entendeu? E então ela foi se interessando, gente. Então, ela foi para esse culto que eu dei. Teve um outro culto que eu fui em um templo religioso que ela foi junto, entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado. A Bíblia diz que a gente tem que ter sabedoria para pregar, né? A Bíblia diz que a gente tem que ter sabedoria para evangelizar, né? Porque se a gente não tem sabedoria para evangelizar, ao invés de ganhar uma alma para Deus, a gente perde, né? Então tem que ter muita sabedoria. Deixa eu voltar para a aula de hoje, amém? Então é isso que Davi está dizendo aqui, né? Que muitas são as dores daquele que decidem não seguir a Deus, né? Sentem muitas dores, porque Deus é que alivia o fardo. Os demônios não aliviam o fardo de ninguém, né? Então aqui continua, e não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios, eu não vou participar. Igual eu fiz, eu saí, vocês querem fazer isso? Tá bom, mas eu não vou participar disso. Eu saí, eu me retirei. Gente, eu não posso proibir ninguém de nada. Eu não vou ficar gritando com elas ali, sabe? Eu não vou ficar gritando, berrando, porque eu não convenço, né? A gente tem que ter esse entendimento, não sou eu que convenço. É a palavra de Deus quem convence, é o Espírito Santo quem convence, não sou eu, né? Então eu saí. Aí então no versículo 5, Davi continua, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice tu sustentas a minha sorte, né? Então aqui Davi está dizendo, o Senhor é a porção da minha herança, né? Então o Senhor é a minha herança, né? O Senhor é o que eu tenho de mais valioso, o Senhor é a minha herança, uau! Que herança maior do que Deus, né? E Davi está dizendo, o Senhor é a minha herança, né? E do meu cálice, né? Então aqui ele está dizendo que Deus é a porção do seu cálice. Aqui cálice é um símbolo de vida, né? Então Deus, né, é o símbolo da vida dele. Deus é o que mantém a vida dele. Deus é o que sustenta ele de pé. Deus é o que faz ele estar vivo, estar ali, né? E aqui ele continua, tu sustentas a minha sorte. Deus sustenta a minha sorte, né? Deus é que me faz prosperar. Deus é que faz tudo dar certo para mim. É Deus quem guia os meus caminhos, né? Então no versículo 6, Davi continua. As divisas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Gente, é tão difícil isso, né? Davi está sendo agradecido. No versículo 6, Davi está falando, Deus, tudo que o Senhor me dá é bom. Tudo que eu tenho, tudo que o Senhor me deu é maravilhoso, obrigada. É isso que Davi está dizendo aqui no versículo 6, né? As divisas caem-me em lugares deliciosos, né? Então, assim, a minha herança, o que o Senhor decidiu me dar, caiu em lugares deliciosos. Sim, eu recebi uma formosa herança. Sim, tudo que o Senhor me deu é bom. Obrigada, Deus. Obrigada. Como é linda a herança que o Senhor me deu, né? Tudo que o Senhor me deu até hoje é demais. Obrigada.
Então, no versículo 7, Davi continua: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Algumas bíblias vão estar escrito rim, né? Algumas traduções vai estar escrito coração. Mas qual o sentido? Não é o órgão, né? Mas é no sentido de consciência, né? É o sentido de sentir, né? É nesse sentido. A gente já falou sobre isso, que eles usavam esse termo de rim mesmo, né? A gente já tinha visto isso, acho que foi no livro de Jó, acho que foi no de Jó, a gente já falou sobre isso. Então aqui ele está dizendo que, olha, eu falo bem de Deus, porque Deus me aconselha. Porque até a noite a minha consciência me ensina, né? Então é isso que ele tá dizendo. Sabe aquela coisa? Eu deito para dormir e eu não consigo dormir porque a consciência tá pesada. Sabe aquela pessoa que não consegue dormir? Então, Davi tá dizendo o contrário. Davi tá dizendo, Deus me aconselha e bendito é ele, porque ele me aconselha a fazer o que tem que fazer. E é por isso que eu deito com a minha consciência tranquila. Então, à noite, a minha consciência me ensina. Porque quando eu não sigo ele, à noite eu vou dormir e minha consciência começa a pesar. Eu fiz alguma coisa errada. É isso que ele está dizendo. Aí no versículo 8 continua: o Senhor tem sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Aqui eu também falei isso já em uma aula agora, desse livro. Quando ele fala à minha direita, né? Não é a direita. A direita aqui quer dizer perto. Eu tenho Deus por perto. É isso que está querendo dizer, tá? Então, muitas vezes quando a gente vê falando aqui, está à minha direita, a sua mão direita, né? É perto, ter por perto. E é isso que ele está dizendo aqui. O Senhor tem sempre a minha presença. Eu ando sempre à presença de Deus. Eu busco sempre a presença de Deus. Eu busco sempre andar no caminho de Deus, na presença de Deus. Eu não fujo da presença dele. Eu busco a presença dele. E aqui ele continua: estando ele à minha direita, não serei abalado. Ou seja, estando ele perto de mim, eu nunca vou ser abalado. Por isso é que eu sempre busco a presença dele. Eu sempre busco andar com Deus, porque eu sei que quando algo acontecer, né, é extraordinário que a gente observa que na linguagem de Davi, ele percebe que algo pode acontecer, né? Ele não é um crente que fala, não, eu ando com Deus, nada pode me acontecer, né? Eu sou de aço, nada me fere, nada me toca, né? Deus vai abrir meus caminhos, nada vai acontecer comigo. Não, Davi fala, não, pode acontecer. Deus não me prometeu ter uma vida tranquila. Deus não me prometeu ter uma vida maravilhosa, né? Mas Deus prometeu estar comigo em meio a tribulações, né? E é isso que Davi fala. Davi diz, olha, eu busco sempre estar com Deus, porque eu sei que quando a tribulação vier, se Deus estiver comigo, eu não vou ser abalado. Eu vou ficar tranquilo, eu vou ficar bem, né? É isso que ele está dizendo. No versículo 9 e 10, ele vai falar sobre Jesus, tá? O versículo 9 e 10 não fala sobre Davi. E eu vou explicar por quê. Falam sobre Jesus, apontam para Jesus. Inclusive, esse versículo 9 e 10, ele é comentado por Pedro e por Paulo, lá no livro de Atos, tá? Então, diz assim no versículo 9: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Vou explicar aqui. Tá falando assim, por isso, né, por conta disso tudo que eu disse, é que o meu coração se alegra em Deus, né? E o meu espírito também está contente, né? Então aqui ele continua: até o meu corpo repousará seguro, né? Até o meu corpo conseguirá descanso. Ele não tá falando dele aqui. Ele vai começar a usar uma linguagem no versículo 10 agora, de alguém que não vai sofrer as dores da morte. Qual que é o processo da morte? É a decomposição do corpo, né? E ele vai falar sobre alguém que Deus não vai permitir que essa pessoa passe pela decomposição. E esse alguém não é ele, porque Davi morreu, os seus ossos foram enterrados, tá? Então é sobre Jesus. Jesus não passou o processo de decomposição. E é sobre Jesus que ele está falando aqui. Então ele continua no versículo 10 para explicar o que ele falou no versículo 9. Então ele diz assim: porque, né, o meu corpo vai descansar seguro, por quê? Então ele explica no versículo 10, porque o corpo vai descansar seguro, que não é o dele, a gente sabe, é o de Jesus. O corpo de Jesus vai descansar seguro por quê? No versículo 10 ele fala: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Essa palavra corrupção
no hebraico, né? Não é corrupção no sentido de corrupção humana, sabe? Não é corrupção no sentido de maldade. Não é nesse sentido que está sendo falado aqui. É no sentido de corrupção do corpo. Qual que é a corrupção do corpo? A decomposição, né? A corrupção do corpo. Por que o corpo decompõe? Por causa da queda, né? Então, se não fosse a queda, a gente ia ser imortal, né? Então, por causa da queda, o corpo decompõe. Então, o corpo decompor é o quê? É um processo de corrupção. É a corrupção, é por causa da queda que está decompondo. Mas Deus não permitirá que essa pessoa veja isso. Essa pessoa não vai sofrer a decomposição do corpo dela. É isso que Davi está dizendo. E, além disso, Davi diz no versículo 10, pois Deus não deixará a minha alma na morte. A gente vai ver mais pra frente que existem 2 lugares da morte, né? Em Apocalipse diz isso, mais pra frente a gente vai ver. Existe um lugar onde ficam, né, os que estão com Deus, os que são separados, os que morreram e vão para Deus. E um outro lugar, amém, Cláudia, amém. E um outro lugar onde não são os de Deus, né? É o outro povo, né? E aqui ele está dizendo que o corpo, a alma dessa pessoa não vai ficar nesse lugar. Inclusive nesse lugar que são os de Deus, né? Não vai ficar lá a alma dele, né? E não é de Davi que está falando, né? Porque Davi está esperando a ressurreição. Não é de Davi que está falando, né? Está falando de Jesus. Jesus não ficou na morte. Jesus não ficou parado lá. Jesus não está lá parado esperando para o dia do juízo. Não, Jesus saiu. E Jesus tem a chave da morte, né? A gente lembra, Jesus tem as chaves. Então, ele tem a chave da morte. Então, ele vai lá no dia certo com a chave da morte, no dia do juízo. E ele vai trazer todos que estão lá, né? Então, Jesus tem isso. Então, é de Jesus. No versículo 9 e no versículo 10, é de Jesus que Davi está falando. Não é dele, tá? No livro de Atos diz isso. Eu vou ler de novo. No versículo 9, então Davi fala sobre Jesus e no versículo 10 diz assim: por causa disso se alegra o meu coração e o meu espírito fica muito contente, né? Até o meu corpo descansa em paz, porque eu sei que Deus não vai deixar a minha alma na morte. E Deus não vai permitir que o meu corpo se decomponha. Então, aqui, claramente, Davi está falando de Jesus, tá? No livro de Atos, no capítulo 2 e no capítulo 13, Pedro e Paulo falam sobre esse versículo aqui que a gente acabou de ler. Falam sobre esse versículo, esses 2 versículos, e eles dizem lá, gente, aqui Davi não falava dele, Davi falava de Jesus, porque Davi morreu, Davi foi enterrado, Davi virou osso, né? Então ele sofreu a decomposição. Então não é dele que ele falava, mas sim de Jesus, que Jesus não seria deixado na morte e que Jesus não veria a decomposição do corpo dele. É disso que está sendo falado. No versículo 11, então, continua. Nossa, gente, eu achei que a aula ia ser mais rápida. Eu fiquei muito tempo falando, né? Já deu 1 hora, mas vai dar certo também. Versículo 11 continua. Qualquer coisa eu dou só um salmo hoje, amanhã eu dou outro. Versículo 11 continua, né? Terminando o salmo de hoje. Deu 1 hora já de aula. Tô pensando se eu deixo os outros salmos. Acho que eu vou deixar para amanhã, para não ficar muito longa a aula, né? No versículo 11, então, finaliza esse salmo e diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há fartura de alegrias, na tua destra delícias perpetuamente. Na tua destra aqui, quando diz, é na tua direção, né? Próximo de você, no teu caminho, né? Isso que ele tá querendo dizer. Então, aqui ele tá querendo dizer o quê? O Senhor, né, sempre vai me fazer enxergar o caminho certo. Quando ele fala o caminho da vida, né? Então, assim, Deus não vai fazer enxergar um caminho que vai me levar à morte. Deus vai me fazer enxergar um caminho que vai me levar à vida, um caminho que é bom, né? E aqui ele continua, na tua presença a fartura de alegrias. Então, se o Senhor estiver comigo, eu sei que eu serei feliz, eu sei que eu serei alegre, mas o Senhor tem que estar comigo, né? Eu tenho que buscar a tua presença. E aqui ele continua, na tua destra delícias perpetuamente. Ou seja, na tua direção, né? Próximo de ti, se eu te pôr como alvo e te seguir, eu sei que eu vou encontrar delícias para sempre, né? Eu sei que eu vou encontrar coisas boas, eu sei que vai ser bom, né? Então, amém. Gente, eu vou fazer o seguinte, como deu 1 hora já de aula, eu vou deixar o Salmo 110
e o Salmo 2 para amanhã. Até porque o Salmo 110 e o Salmo 2 combinam, não vou fazer amanhã porque fala sobre o dia do juízo, tá bom? Então, fala sobre, na verdade eu nem falei então sobre estar assentado à direita, né? Vai ser no Salmo 10 que fala. Mas a gente vê sobre amanhã, tá bom? Então, amanhã a gente vai estudar, então, o Salmo 110 e o Salmo 2, tá? Que fala sobre isso, sobre Cristo estar sentado à direita de Deus, sobre Deus colocar todos os inimigos de Cristo abaixo dos pés dele, e até que isso aconteça, Cristo estará sentado ali à direita de Deus, e que no grande dia será dado poder a Jesus para ele vir e julgar todas as nações e governar sobre todos, né? E ele vai vir com vara de ferro, tá? Então a gente vai ver tudo isso amanhã, né? É muita coisa para eu continuar, vai dar mais de 2 horas de aula, então acho melhor deixar para amanhã, tá bom, gente? Então amanhã eu vou falar sobre o Salmo 110 e o Salmo 2. E na quinta-feira, então, eu falo sobre o Salmo 22, que é o que fala sobre a crucificação que eu falei para vocês, tá bom? Então, amém, gente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos guie, né? Amém, em nome de Jesus. Que ele continue se revelando para cada um de nós, amém, em nome de Jesus, tá bom? Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, enquanto isso eu vou me despedir do Facebook, do Instagram e do YouTube, tá bom? Deus abençoe vocês, amém.